Fala galera, tudo bem? Hoje iremos falar da Guerra Fria, que foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos, iniciado logo após a Segunda Guerra Mundial. Considera-se geralmente que o período abrange da doutrina Truman, em 1947, até a dissolução da União Soviética em 1991. Galera, tanto os Estados Unidos como a União Soviética lutaram do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, tanto que compuseram o bloco chamado Aliados, contra o inimigo comum que era o eixo, bloco nazi-fascista. Terminada a Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos como a União Soviética foram vistos como os vitoriosos do conflito. Só que tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham modelos políticos diferentes. A União Soviética defendia o socialismo e os Estados Unidos defendiam o capitalismo. Ou seja, gente, para entendermos aí como o mundo mergulhou na Guerra Fria, temos que entender o finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial, tá? E é nesse contexto, gente, de terminado ali o conflito, que a União Soviética vai para um lado, os Estados Unidos vai para o outro, e ambos querem que seus modelos se tornem hegemônicos no mundo. E vai acontecer o que no mundo inteiro? Na África, Ásia, na América Latina, irão pipocar vários golpes de estados e várias guerras internas civis financiadas tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética. Ou seja, qual era a ideia da União Soviética e dos Estados Unidos em minar esses governos internamente? Facilitar suas entradas dentro desses países. Mas também tinha o seguinte, muitas das vezes esses países eram minados internamente, seja para tirar o poder da União Soviética, né, ou seja para tirar o poder dos Estados Unidos e facilitar ali a entrada de um ou outro dentro desse país que eles tinham interesse. E é nesse contexto, gente, que o mundo será dividido entre os interesses dos Estados Unidos e da União Soviética, tanto na Ásia, como na África, como na América e na Europa. A Europa será dividida entre Europa Oriental e Europa Ocidental. A Alemanha será dividida entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. As Coreias irão se dividir entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Vietnã irá se dividir entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Na África irá acontecer a Revolução Angolana e entre outras guerras civis financiadas tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética. E na América irá acontecer as ditaduras militares, onde a grande maioria foi financiada pelos Estados Unidos e uma pequena parcela pela União Soviética. Ou seja, o mundo inteiro ficará dividido entre os interesses dos Estados Unidos e da União Soviética, ou se preferir chamar, entre os interesses capitalistas e os interesses socialistas. A Guerra Fria só vai ser decretado o fim dela em 1991, ano em que a União Soviética decreta fim às suas atividades e os 15 países que a formavam, 10 países da Europa e 5 países da Ásia, cada um vai para o seu lado lá e a Rússia fica sozinha e decide lá com Mikhail Gorbachev declarar o fim da União Soviética. Gente, mas não quer dizer que com o fim da União Soviética não vai ter resquícios. No mundo de hoje ainda tem muitos resquícios da Guerra Fria, como por exemplo, o fantasma das ditaduras que ainda perpetuam na América Latina, as Coreias ainda continuam divididas, e se você buscar mundo afora você vai encontrar muito mais resquícios da Guerra Fria no mundo atual. Galera, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido algo, que eu tenha conseguido ajudar vocês, e eu os aguardo em um próximo vídeo. Valeu? Abração a todos aí e até a próxima.